Existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é o conjunto de informações que adquirimos a respeito de determinado assunto. Também é o conjunto de conhecimento que adquirimos através de nossa experiência de vida, do nosso meio social, do meio familiar em que vivemos. E o conhecimento é extremamente importante. Para você ter uma ideia, em Eclesiastes capítulo 12, verso 12, Salomão diz que não há limites para fazer livros. E em 2 Timóteo 4,13, mesmo sendo inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo sentia a necessidade de ler, sentia a necessidade de livros. Então, adquirir conhecimento deveria ser uma postura humana ao longo de toda a sua vida. O ser humano nunca deveria parar de crescer, de conhecer, de aprender. Porém, mesmo que o conhecimento seja muito importante, ele não é a mesma coisa que sabedoria. Por quê? Enquanto o conhecimento envolve reunir uma série de informações sobre um ou vários assuntos, a sabedoria envolve algo mais. Envolve você aprender a respeitar a Deus e a colocar todo o seu conhecimento em prática, em benefício seu e em benefício do próximo. Provérbios 1, verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Temer a Deus é obedecê-lo, é amá-lo, é respeitá-lo nas Escrituras, não é ter medo no sentido ocidental do termo, diríamos assim. Então a Bíblia diz que o respeito a Deus, o reconhecimento de que há um Criador, de que um dia julgará o mundo, e este é o princípio da sabedoria, porque isto vai nortear a nossa vida de uma forma. Quem não crê em Deus norteia a sua vida de outra maneira. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem despreza a sabedoria e o ensino é chamado na Bíblia de louco, ou seja, uma pessoa insensata, sem juízo. E nós percebemos a diferença entre conhecimento e sabedoria no próprio meio científico, na falsa ciência. Já expliquei para você que a verdadeira ciência, como ela é obra de Deus, assim como a Bíblia, ela não entra em contradição. Elas não entram em contradição. O grande livro da natureza não entra em contradição com o grande livro que é as Escrituras, porque ambos têm o mesmo autor. Mas, para você ver o quanto conhecimento sem sabedoria não tem valor, muitos ensinam que a matéria, né, ela possui força nela mesma e propriedades químicas capazes de agirem por conta própria e que os fenômenos da natureza, da criação, ao serem dirigidos por leis fixas, isso significa que Deus não existe. Mas na verdade eu nunca ouvi falar de uma lei que existisse sem um legislador. Então, se nós temos leis físicas e matemáticas e químicas envolvidas na natureza, é óbvio que existe um legislador para essas leis. E Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 114, escreveu o seguinte: isso é ciência falsa e não é apoiado pela palavra de Deus. A natureza é serva de seu Criador. A natureza testifica de uma inteligência, uma presença, uma energia ativa que opera em suas leis e por meio delas. O Pai e o Filho atuam de forma constante na natureza. Cristo diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Então, quando um cientista tem muito conhecimento e é uma pessoa muito inteligente, mas tira Deus de cena, ele não está sendo sábio. Pressupostos ateístas e materialistas não podem resolver muitas questões da vida humana e muito menos explicar realmente o que é a ciência. A ciência envolve muito mais do que materialismo.
Sem falar que o conhecimento científico não se resume apenas naquilo que é experimental ou naquilo que pode ser testado em laboratório. Existem várias áreas do saber. E devemos também ter em conta que as alegações da ciência, né, de que a complexidade e a beleza da Terra são resultado, diríamos assim, do acaso, ou seja, há bilhões de anos, substâncias químicas de forma aleatória formaram a primeira bactéria, o primeiro ser vivo, e que depois, através de mutações aleatórias, houve a seleção natural em que o mais forte sobreviveu em relação ao mais fraco. Todo esse ensino tem que ter muita fé para acreditar numa coisa dessas. Temos que ter muita fé para crermos que a beleza e a complexidade surgem a partir do nada e do acaso. Sinceramente, ouvinte, o ateu é uma pessoa de grande fé, porque ele consegue crer que o nada pôde criar alguma coisa, pôde fazer surgir alguma coisa. Ele consegue crer que qualquer planejamento inteligente não revela um projetice inteligente. Se você perguntar para ele da possibilidade de um dicionário completo surgir como resultado da explosão de uma tipografia, ele vai dizer que você é louco de pensar uma coisa dessas. Agora, já o universo, que é muito mais complexo que um dicionário, esse sim pode ter sido sim o resultado de uma grande explosão. Ou seja, o ser humano está cego pela falta de Deus na vida dele. E ele não consegue perceber o quanto aquilo que ele chama de ciência é falso. Há uma frase, um pensamento de um autor, do qual eu não me recordo o nome agora, mas ele disse algo que é muito interessante. Ele disse o seguinte, mais ou menos assim, né? No primário, me ensinaram que um príncipe se transformar em sapo era uma lenda. Já na universidade, me ensinaram que um príncipe se transformar em sapo é uma realidade. Você percebeu a irracionalidade do assunto? Né? A macroevolução nada mais é do que isso. É o ensino de que um príncipe pode receber um sapo pode receber um beijo e virar um príncipe. Não é? Então esse cientista, esse estudioso disse isso e é a mais pura realidade. É por isso que 1 João 5,19 diz, né, que o mundo inteiro, infelizmente, é dominado pelo maligno. As pessoas são cegadas pelo Deus desse século, diz Paulo em 2 Coríntios 4. E por isso nós precisamos, com a ajuda de Deus, com a palavra de Deus, com o exercício dos dons espirituais, com o ministério do Espírito Santo em nós, precisamos destruir toda argumentação falsa com a palavra de Deus, com o amor de Cristo em nosso coração, através do nosso testemunho pessoal. Tudo isso deve ser utilizado para que nós possamos demonstrar que o nada não pode gerar alguma coisa, não pode criar alguma coisa, e que o verdadeiro ensino de artes e ciências jamais vai esquecer do grande artista, do grande cientista por excelência, o criador das leis da física, o criador das leis da química e da matemática que regem essa natureza. Que Deus abençoe a você. Muito obrigado por ter acompanhado o estudo desta semana. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.